A Débora foi uma construção... Mas ele ainda quer a força, o capital político dele para... 2 anos de investigação, não descobriram quem... Olá. Após Bolsonaro virar réu, os militantes Andréa Sadi e Otávio Guedes da Globo News tentaram lacrar em cima de Bolsonaro. Mas o que eles não esperavam é que Bolsonaro, em transmissão ao vivo e pela própria emissora, detonaria Alexandre de Moraes e a mídia esquerdista, desmascarando também a fake news que Moraes lançou em plena audiência ao declarar que Trump elogiou o sistema eleitoral brasileiro. O presidente Bolsonaro também cita mais uma vez o caso de Débora, que pintou a frase "perdeu Mané" na Estátua da Justiça. Vamos explicar tudo isso hoje e acompanhe comigo. A Débora foi uma construção inteligentíssima. Sim. Do campo Bolsonaro, mas inteligentíssima. Concordo. Porque, olha só, a mãe de 2 filhos, você cria uma empatia, né? Você cria uma empatia por uma personagem que simboliza, em tese, perseguição e injustiça. Então, esta criação dessa personagem, só o fato de chamar a pichadora, já venceu. Porque a pichadora, o quê? O crime dela é pichar. Como é que vão botar 13 anos? Um dos ministros até disse isso. Dano qualificado não é pichação. Ou pichação não é dano qualificado. Então, só o fato de chamar pichado já é a grande jogada. Isso, e hoje surgiu uma outra personagem que seria do campo oposto. Se eu não me engano, foi o Flávio Dino que falou. A policial Marcela. Não, foi o ministro Alexandre. A policial Marcela. Passou ela no vídeo. A policial Marcela, que tem o capacete quebrado. Ou seja, é de se perguntar, se são velhinhas de Bíblia, quem quebrou o capacete delas? Foi o Velho ou o Novo Testamento? Porque Bíblia não se quebra capacete. Então, não são pessoas... E aí eu fiquei questionando, realmente, se o campo da direita pegou um personagem tão simbólico e tão forte, que há uma discussão na turma, mudou a discussão da dosimetria, o fato é esse. Foi esse personagem que mudou a discussão da... Por que o outro campo, o campo oposto, não pegou a policial Marcela como um símbolo que é didático? Olha, não foi velhinha com Bíblia na mão, quebraram o capacete, quase racharam a cabeça dele. Aí vai entrar a minha opinião. A esquerda tem dificuldade em se sensibilizar com dramas de policial. Por isso que ela não virou um símbolo. Porque o policial, sempre para o campo da esquerda, é o agente do Estado que viola direitos básicos da população, etc, etc. Mas, nesse sentido, eles foram incapazes de criar um personagem que criasse empatia e que fosse, ao mesmo tempo, didático. E não conseguiram fazer isso. Vão lá e aprovam essa história da anistia. E também tem a eleição presidencial no meio do caminho. Então, só para mostrar, Valdo, dando boa tarde também para a Ana que chegou aqui, que Bolsonaro está focado na sua sobrevivência política. Eu não estou falando, eles sabem que não tem como ele reverter a decisão do TSE que o tornou inelegível. Mas ele ainda quer a força, o capital político dele para influenciar na escolha ali do sucessor. E aí ele precisa de um nome que peça a bênção a ele, que tudo caminha para ser o Tarcísio, se as coisas continuarem como estão, mas ele quer influenciar a vice. E aí é um Bolsonaro na chapa. A mídia esquerdista, como sempre, tentando lacrar. Dá para ver nitidamente a revolta de Otávio Guedes no caso da Débora. Otávio vê este caso apenas no âmbito político, desumanizando completamente o caso da cabeleireira. Agora acompanha a coletiva de imprensa do nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu tava lá Ana, agora. a gente já volta, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro vai falar neste momento. A gente vai acompanhar ao vivo. Vocês estão vendo ele ali, rodeado de aliados, Flávio Bolsonaro, filho dele, ele se preparando para falar. Vamos acompanhar. Se eu precisar... Deixa que eu seguro, presidente. Pode você me ajudar? Vamos lá, posso começar? Pode. Satisfação revê-los. Estou muito feliz com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade. Vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, vocês surpreenderam. Hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer.
mostrando a parte mais agressiva, vamos assim dizer, do quebra-quebra. E quando se fala em quebra-quebra, o próprio Zé Múcio, há pouco tempo, no programa Roda Viva, falou que o que aconteceu de 8 de janeiro não foi golpe. Como o ex-presidente Temer falou a mesma coisa. Como o ex-ministro Jobim também falou. Depois ele voltou atrás. E na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação não descobriram quem porventura seria esse líder. Eu vi entre ontem e assisti hoje o senhor Alexandre de Moraes falar que 500 pessoas aproximadamente assinaram não persecução penal, um acordo. E ele disse, o senhor Alexandre de Moraes, que no acordo essas pessoas admitiam que estavam indo para um golpe. 500 pessoas se programando para um golpe e ninguém sabia. Ninguém cita você? Também, nesses depoimentos, esse acordo, ninguém cita o meu nome. 500 pessoas, ninguém cita o meu nome. Vamos aqui para a live de 30 de dezembro, o dia que eu viajei para os Estados Unidos. Um pedacinho bem curto aqui, mas lamentavelmente as imagens não estão no inquérito do Alexandre de Moraes. Ele bota o que ele quer lá. Por isso, seus inquéritos são secretos ou confidenciais. Na live. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado, violentando, seja o que for. Eu entendo que fiz a minha parte. Estou fazendo até agora a minha parte. Hoje são 30 de dezembro. Até hoje eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos pro tudo ou nada. Não! Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes dos outros. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Nós sabemos dar valor à liberdade. Parecer final da auditoria externa contratada pela SDB sobre eleições. As urnas são inauditáveis. Não sou eu que disse isso. Isso foi em 2015. Eleição em 2014. Desde 2012, eu já tinha ações dentro da Câmara dos Deputados pelo voto impresso. Antes de mim, Flávio Dino foi claro, dizendo que perdeu umas eleições por causa do voto eletrônico. Antes disso também, Carlos Lupe, do PDT, em inserções de programa eleitoral gratuito, ele disse: eleições sem voto impresso é fraude. Que a urna eletrônica deveria ter a impressão do voto do lado. E foi ele que entrou com uma ação contra mim no TSE. Outros 10, 12 falavam a mesma coisa. Eu não era sozinho, não estava sozinho na defesa do voto impresso. Trump não elogiou as urnas eletrônicas brasileiras. Ele estava defendendo o voto no papel e a proibição de urnas eletrônicas. O que ele elogiou foi o sistema de biometria. Foi apenas o sistema de biometria brasileiro para identificar quem pode votar. O trecho da ordem executiva de Trump diz o seguinte: exigência de um registro em papel verificável pelo eleitor e a não utilização de células em que o voto contabilizado esteja contido em um código de barras ou QR Code. Em outras palavras, Trump quer o registro físico do voto, exatamente o que o Supremo vetou. O presidente norte-americano, Donald Trump, ele alterou a legislação por ato executivo, que seria muito equivalente à nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, para melhorar as eleições. E esse
esse link está no site da Casa Branca, que diz: seção 1, objetivo e política. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto, e nós vamos chegar lá, enquanto aqui no Brasil houve toda essa preparação. And it's so easy to do it, and we should go to paper ballots. We should go to one-day voting. We should go to voter ID, and just one of Pois é, meus caros, Alexandre de Moraes tentou lacrar ao vivo no julgamento de Bolsonaro, mas o tiro saiu pela culatra. O TSE começou a preparar. Tem um vídeo do ministro Gilmar Mendes, ministro Barroso, elogiando a nova urna eletrônica com a impressora do lado. Destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. Esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral. Bem, poucos meses depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal disse que a urna era inconstitucional. Essa ação foi proposta pela senhora Raquel Dodge na época, chefe do MP. Porque a impressão do voto, segundo o Supremo, e ela, segundo o Supremo, e ela, a impressão do voto colocava em risco a segurança das eleições. Prezados patriotas, hoje, 26 de março de 2025, a primeira turma do STF decidiu, por maioria, aceitar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusando-o de conspiração para derrubar o governo após as eleições de 2022. Este é um momento crítico para todos nós que valorizamos a democracia e a justiça em nosso país. É fundamental que permanecemos vigilantes e informados sobre os desdobramentos deste processo. Independentemente das circunstâncias, devemos continuar defendendo os nossos princípios e apoiando aqueles que representam os nossos valores. Lembremos que a verdadeira força de uma nação reside na união e na resiliência do seu povo. Mantenhamos-nos firmes em nossas leis, sempre buscando o bem-estar e a prosperidade do Brasil. Continuaremos acompanhando de perto este caso e mantendo todos vocês informados sobre quaisquer atualização relevante. Juntos somos mais fortes. Eu me chamo Tássio, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.